Seja bem-vindo à Igreja Batista Memorial, um prazer receber você e sua família nessa noite conosco. A você que nos visita, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. A você que já faz parte da nossa família, é um imenso prazer rever você semana após semana aqui nesse lugar. Deus tem sido bom para conosco, amém, irmãos? Deus tem feito assim grandes coisas no nosso meio. A começar pelas terças-feiras da família, como tem sido abençoado. Você que tem vindo sabe daquilo que eu estou te falando. Na última terça nós tivemos um testemunho de fé mesmo da vida dos nossos irmãos Clayton e Silvia, como fomos ministrados pela vida deles. Então eu te desafio, se você pode, se você não tem um compromisso fixo na terça-feira à noite, eu te convoco a estar conosco na terça-feira da família. Deus tem movido pela oração e tem usado também pessoas para falar ao nosso coração. Foi uma semana de bênção. Ontem foi um dia muito abençoado aqui na igreja. No sábado de manhã nós tivemos o lançamento da Bíblia Almeida, nova Bíblia Almeida, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Recebemos líderes da nossa cidade, pessoas influentes estiveram aqui conosco. À tarde tivemos encontro de novos membros, intensivo de batismo, muitas pessoas que vão se tornar membros em breve na igreja. A Assembleia será dia 8 de abril. E à noite, aqui nesse mesmo espaço, estava tendo um culto jovem abençoado, poderoso, que foi também o reencontro do retiro que foi feito em Piraputanga. A Memorial cedeu e os meninos conectados pegaram, fizeram, estava tudo excelente. Hoje de manhã, culto lotado, para a glória de Deus. Quantos foram abençoados pela palavra que o pastor Fábio pregou de manhã? Digam amém. Olha, irmãos, já foi aí para o seu e-mail, já foi para os grupos de WhatsApp das redes, vai ser a palavra que vai ser ministrada na célula. Louvado seja o Senhor, Ele tem feito grandes coisas por nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo número 6, versículos de 61 a 68. João capítulo número 6, 61 a 68. Pedi aos irmãos da recepção um copo d'água só, por gentileza, um dos irmãos puder trazer. João capítulo número 6, de 61 a 68. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras. Grave bem essa expressão, eles murmuravam a respeito de suas palavras. Interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis ir vós também? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu queria pregar hoje à noite sobre as impopulares palavras de Jesus. O tema da minha palavra hoje é as impopulares palavras de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos todo louvor, toda glória, toda adoração, só Tu és digno. Te peço que o Senhor continue se movendo e que nesses próximos minutos que vamos estar debruçados na Tua palavra, o Senhor encontre corações desejosos de Te ouvir e de Te obedecer e praticar a palavra na vida. Te dou todo louvor e toda glória a Ti somente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, a gente está vivendo dias em que se faz de tudo para se tornar popular. A gente vive dias em que as pessoas, mais do que nunca, têm buscado uma certa notoriedade, uma certa popularidade, especialmente com o advento da internet mais rápida e especialmente das redes sociais. É só você olhar um pouquinho das redes sociais com um pouquinho de atenção, que você vai ver que o foco das redes sociais, em muitos momentos, não é só expressar a vida, mas é se tornar popular com aquilo que você coloca nela. Sim ou não, irmãos? Estou certo ou estou errado?
o desejo que nós temos hoje na nossa geração é nem que seja pelo menos 1 minuto de fama, 1 minuto de popularidade. Basta você olhar o tipo de meme que é feito por aí, basta você olhar os vídeos íntimos que estranhamente escapam assim dos vídeos dos celulares de pessoas famosas, os nudes que os famosos assim, deixa eu escapar, caiu na internet, fazer o quê? A vida é assim, foi um hacker. As músicas que a gente tem hoje, gente que chega ao sucesso e que para que se manter na popularidade precisa compor algum tipo de música assim, que de música não tem nada, não é? Que tiro foi esse, irmão? Né? Como que é aí da menina lá? Eu até anotei aqui para não esquecer, porque né? Vai malandra! A MC Loma e as Gêmeas da Lacração. Tá tudo aí, tá bombando. Tá, né? Metralhadora. Os meninos que estão mergulhando em banheira de Nutella. Comprei 80 quilos de Nutella e mergulhei na banheira, né? Bom, a gente está partilhando tudo, né? Olha aqui, gente, saiu essa minha unha aqui, está encravada, que luta, que dificuldade, orem por mim. A gente quer postar fotos das nossas viagens, a gente quer que as pessoas curtam as coisas, a gente fica ali esperando que com a foto que a gente pôs, o texto que a gente publicou, as pessoas curtam, a gente tenha bastante comentários, a gente troca a foto do nosso perfil com uma certa rotatividade. Não é porque a gente quer trocar a foto do perfil, que a gente quer que as pessoas vejam que a gente está bonito, que a gente está legal, que a gente tem uma foto nova, a gente quer receber um elogio, a gente quer receber algo novo, algo que nos massageie. A gente quer aumentar o nosso número de seguidores no Instagram. Tem uma frase rodando por aí que diz assim: quem nunca sonhou em ser popular, que atire o primeiro like. Então a questão não é só querer ser popular, mas a pergunta é até onde as pessoas vão pelo desejo de ser populares. Qual é a linha, né? Qual é o limiar, até onde as pessoas estão indo para conseguir a aprovação popular. Tem gente que vive por isso, vive por aprovação popular, vive por ser notado, vive por poder fazer aquilo que a maioria quer que seja feito. Então alguém já disse certo dia, eu estava ouvindo um documentário, alguém disse assim: ser popular na internet é o mesmo que ser rico no banco imobiliário. Porque necessariamente essa pessoa que é popular na internet, cara, o que ela está acrescentando para o mundo? Essa pessoa que é popular, vamos lá, irmãos, as pessoas que são populares no Brasil hoje, necessariamente que bem elas fazem para a nossa nação? Se pergunte, das pessoas conhecidas hoje no Brasil, quais delas lutam pela nação, pelo Brasil, ou são tão somente populares para suprir as suas necessidades e encher o bolso de dinheiro? Quem são os nossos heróis? Quem são as pessoas que a gente venera? Os nossos heróis, os heróis do Brasil hoje, eles andam de carro blindado, saem dos seus condomínios, pegam os seus helicópteros. Esses são os heróis do Brasil. Então, as pessoas têm essa ilusão de que elas acham que se elas têm 500 likes numa foto que ela postou na rede social, ela é melhor do que o cara que não tem nenhum. Quem disse isso para você? Quem disse que é o número de curtidas que você ganha, ou quão popular que você é, que diz se você é melhor que o outro, ou se você faz mais bem para o mundo do que outra pessoa? Eu separei uma imagem, é a única imagem que eu vou usar hoje na palavra. Pode apagar as luzes para o pessoal conseguir ver bem. Aqui da frente também, aonde eu estou aqui, o grid, por gentileza. Separei uma foto. Dá para ver? Essa aqui não está apagando, né? Lá atrás dá para ver melhor, mas tá bom. Aqui tem um pote escrito ego. E tem muita gente que está se alimentando das suas curtidas como se fosse uma ração, para que pudesse alimentar o seu próprio ego. Lá no fundo, você sabe que eu estou falando de você. Lá no fundo, você sabe que eu estou falando de muitos de nós aqui hoje. Que tudo que a gente quer, assim, receber uma certa aprovação, ou um tapinha nas costas de dizer: muito bem, que legal, como você falou bem, como você toca bem, como você, né? Pode tirar a imagem, depois se quiser os meninos mandam aí para você. Eu estou falando isso para você porque eu percebo que há nos nossos dias definitivamente uma absurda vontade de ser popular. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque essa semana eu li a Bíblia, irmãos, diz amém.
Você leu a Bíblia essa semana? Eu leio a Bíblia toda semana. Mas essa semana eu resolvi ler a Bíblia de um jeito diferente. De um jeito que até hoje eu não tinha lido. Eu li de trás para frente para ver se encontrava uma mensagem secreta. Não! Essa semana eu tenho um aplicativo aqui, né? Tem no meu celular. E depois eu descobri que tem uma Bíblia física que é assim também. Eu tenho um aplicativo que todas as palavras de Jesus estão em vermelho. Você já viu essa Bíblia assim? Só as palavras de Jesus em vermelho. Então essa semana eu li só as palavras de Jesus. Eu decidi ler todas as letras vermelhas que estavam na minha Bíblia. Então eu pulei todas as narrações. Eu sei que a narração faz parte do contexto, mas eu fui lendo só o que Jesus falou. Só o que Jesus falou, só o que Jesus falou. E eu posso te falar uma coisa, eu fiquei absolutamente estarrecido com o que Jesus falou. Faz esse exercício na sua casa, pega a sua Bíblia, baixa um aplicativo, pega lá e leia só o que Jesus falou. Não pode apostar porque não é de Deus, né? Mas eu te garanto que alguma coisa dentro de você vai ser mexida. Irmãos, como eu estou mexido com relação à imagem que às vezes a gente faz de Jesus, ao jeito que a gente imagina que Jesus falava. A gente às vezes acha que Jesus sempre falava assim: vinde a mim, vós que estáis cansados. Jesus é quase William Bonner, não é assim? Eu, seu pai. Não! Jesus era sempre aquele Jesusinho assim, meio Hello Kitty, meio, né, assim, aquele Jesus, paz e amor. Leia só o que Jesus disse, você vai ver como sua casa vai cair. Jesus, em muitos momentos, era duro com as pessoas, mas duro valendo. Jesus em muitos momentos tomava posturas radicais. Jesus em muitos momentos não dava conversa para as pessoas. Jesus em muitos momentos se mostrou impaciente com alguns comportamentos. Jesus se mostrou, mas principalmente o que eu concluo nesta semana, e talvez isso rendesse uma série de palavras, é que a maioria das palavras de Jesus foram absolutamente impopulares. Jesus nunca, ou quase nunca, tinha na sua boca o discurso que as pessoas queriam ouvir. Quase nunca, irmãos. Pode ler sua Bíblia, leia o que Jesus falou. Então existe uma diferença entre popularidade e fama. O que é ser popular? Ser popular é produzir algo que o povo quer. Ser popular é ter a aprovação do povo. Isso é ser popular. Ser famoso é diferente. Ser famoso é ser conhecido por algo. É por uma obra que você fez, por algo que você escreveu, por uma música que você compôs. E Jesus era famoso. Depois você lê nos evangelhos, a Bíblia diz: e sua fama percorria toda a região. Herodes sabia. Mas por que Jesus era famoso? Porque ele curava o paralítico, porque ele expulsava os demônios. Então aquilo que ele fazia o tornou famoso. Mas Jesus nunca foi popular. Tanto é que o povo pediu certa feita diante de Pilatos: crucifica ele. Jesus nunca nunca teve índices de aprovação altíssimos. O texto que eu li para você é um texto que você já me ouviu citar N vezes aqui na igreja. Jesus está com a multidão, o pessoal está seguindo ele, chega uma hora que ele começa a falar duro com o povo, e aí depois que e aí as pessoas começam a murmurar daquelas palavras dele, reclamar: poxa, mas o cara diz que é o Filho de Deus, que nos ama, e falando duro assim com a gente. E Jesus já vira também, e ele não acalma o povo, falando assim: não gente, peraí, vamos contornar. Fala: vocês estão escandalizados? Imagina quando eu voltar para de onde eu vim. E aí começa, o povo, linha na pipa. E aí os discípulos meio preocupados, né, cara? Os discípulos falam assim: Senhor, o culto da semana que vem não vai ter ninguém, cara, né? Veio todo mundo aí hoje e tal. E Jesus é uma finesse. Jesus vira para os discípulos e fala o quê, irmãos? Vocês querem ir também? A porta da rua é a serventia da casa. Não é isso que está aí, irmãos? Vocês acham que ele falou assim: vocês querem também? Se vocês querem ir, pode ir. E aí Pedro dá uma resposta iluminadíssima, que eu e você, se você já teve algum contato com a Bíblia, você sabe. Ele diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém, irmãos? A palavra de Jesus podia ser impopular, mas a palavra de Jesus produzia vida. E aí quando eu falei assim, lendo isso essa semana, né, pensando sobre isso,
Eu tenho algumas pessoas que eu tento estudar, tento conhecer, e eu tenho tentado, ao longo desse último tempo, entender um pouco mais da história do Martin Luther King Jr. Se você tem telecine na sua casa, você viu que está passando um filme da história do Martin Luther King, mas o nome eu não lembro agora, mas está passando um filme da história e tal. E aí eu fui atrás, tentei acessar alguns sermões, vi um pouco do que ele pregava, e eu achei um sermão de Martin Luther King chamado Carta de Paulo aos Cristãos da América. Ele pregou um sermão, ele colocou assim: se Paulo fosse escrever uma carta para os cristãos da América, Paulo escreveu carta para os crentes de Roma, para os filipenses, para os colossenses, para os de Tessalônica, e se Paulo hoje estivesse vivo e tivesse que escrever uma carta para nós, para os crentes da América? E aí ele pregou esse sermão em 4 de novembro de 1956, no Alabama. E aí eu preciso ler, eu não gosto de fazer muito isso, mas eu preciso ler, então você presta atenção. Eu não passei para os meninos transcreverem, devia ter passado, mas ouça o que eu vou te dizer. Parte desse sermão dele, ele dizia assim, carta de Paulo aos cristãos da América. Ele falava: há muitos cristãos hoje que dão sua lealdade final a sistemas feitos pelos homens e os seus costumes. Eles têm medo de ser diferentes. A sua grande preocupação é ser aceito socialmente. Eles vivem debaixo deste princípio: se todos estão fazendo, então deve ser certo. Para muitos de vocês, a moralidade é apenas um consenso de grupo, e a sua linguagem sociológica moderna e os seus costumes são aceitos como os caminhos certos para se viver. Vocês inconscientemente chegam a acreditar que o certo é encontrado através de uma pesquisa de opinião da maioria. Quantos estão dando a sua lealdade final a esta forma? Mas cristãos de hoje, eu preciso dizer a vocês, como disse aos cristãos de Roma anos atrás: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Ou como eu disse aos cristãos de Filipos: a nossa pátria está nos céus. Isso significa que, embora você viva na colônia do tempo, a sua lealdade última é para o império eterno. Você tem dupla cidadania, você mora em ambos, vive no tempo e na eternidade, tanto no céu como na terra. Portanto, a sua lealdade final não é para o governo, não é para o Estado, não é para a nação, nem para nenhuma instituição feita pelo homem. O cristão deve a sua lealdade final a Deus, e se qualquer instituição terrena conflita com a vontade de Deus, é seu dever como cristão assumir uma postura contra isso. Você jamais deve permitir que as demandas transitórias e evanescentes das instituições feitas pelo homem tenham precedência sobre as exigências eternas do Todo-Poderoso Deus. Uau! Que pancada, irmão! Aí você fala: ele escreveu esse texto ontem? Não, ele escreveu em 1956. E aí, eu queria sim falar com você, irmãos, vocês amam a Bíblia? Amam a Bíblia? Eu queria que Jesus falasse conosco hoje à noite. Quantos querem? Digam amém. Abra sua Bíblia. Eu separei algumas palavras de Jesus. As palavras de Jesus eu separei algumas, tá bom? Algumas impopulares palavras de Jesus para nós. E a minha oração por você é que hoje a Bíblia fale ao seu coração. Eu vou pegar só Mateus, porque fica mais fácil, você só vai mudando o capítulo, para a gente não precisar ficar pulando entre os evangelhos. Vamos dar uma olhadinha no que Jesus falou, irmãos. Mateus capítulo número 5, versículo número 4, é tudo Mateus, aí eu só vou citando a referência, você vem comigo. Mateus 5,4, vamos ver se as palavras de Jesus eram populares ou eram impopulares. E tomara a Deus que elas falem ao seu coração. Mateus 5,4, a Bíblia diz assim, Jesus já começa: bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Para nós, feliz não é quem chora, para nós é feliz quem está feliz, pô. Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que choram. 5,22, tudo em Mateus 5,22. O que Jesus falou a respeito da maneira como nós devemos tratar os nossos irmãos: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. É tão bom quando Jesus fala. 5,37, o que Jesus falou a respeito das nossas palavras: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do cão. Não é isso que está na sua Bíblia?
O que passa disso é de procedência maligna. Honre sua palavra. O que Deus nos falou sobre quando nós fomos, o que Jesus falou sobre quando nós fomos insultados, agredidos, 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. É assim que a gente está vivendo? Quando a pessoa fala para a gente, xinga a gente, fecha a gente no trânsito, matou, tem que matar também, estuprou, tem que estuprar também. Isso, bem o que Jesus falou. O que Jesus falou a respeito de amarmos aqueles que se opõem a nós, 5,44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Nesses textos a gente não ouve um amém na igreja. Amai vossos inimigos. Tem gente que não fala amém. Eu falei, amai vossos inimigos. Ele falou, nem. Nem. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. E piora, e orai por aqueles que vos perseguem. Piorou, irmão. O que Jesus falou a respeito de perdão, Mateus 6, 14 e 15. O que ele falou sobre perdão? É o final do texto do Pai Nosso. Acaba o Pai Nosso, vem esse texto aqui, 6, 14 e 15. Porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Simples assim. Não perdoa? Então você também não pode ser perdoado, porque a medida com a que você mede é a medida com que você será medido. O que Jesus falou sobre o desejo de ser rico? 6, 19 a 21. Palavras tão populares, né? Ele disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não queira ser rico. Irmãos, eu já falei isso aqui na igreja. É pecado ser rico? É claro que não. É pecado desejar ser rico. Pastor, Você fala, enquanto eu não for rico, eu não sou feliz. Isso é pecado. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que Jesus falou a respeito da gente ficar julgando o comportamento das pessoas, ele falou sobre isso, falou, bem popular também, 7, de 1 a 5, Jesus disse assim, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Aí Jesus é simples nesse discurso, por que você vê o argueiro no olho do teu irmão, o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar esse cisco do teu olho, contanto tu tens uma trave no teu, hipócrita! Ou você estava na minha? Irmão, se eu chego aqui e chamo assim, irmão, vocês são todos hipócritas, você fala assim, vamos votar para esse magrinho sair da igreja, não é isso que você faz? Vamos dar as contas para esse cara. Jesus nos abençoou, falou, sim, só que quando Jesus tinha que usar a linguagem para a gente entender, você é um hipócrita. Tu primeiro tira a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus falou a respeito das pessoas que só professam o seu nome? Falou sobre isso? Falou, 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Esse é um texto que eu nunca preguei e pretendo nunca pregar, porque eu não faço ideia do que é esse negócio que Jesus está falando. O cara faz milagre, o cara expulsa demônio e fala assim, não te conheço, não sei quem você é.
Jesus falou que o caminho para seguir ele é simples, é fácil. Eu acho que não. 7, de 13 a 14, ele disse assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado, repita comigo, apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. E você viu que Jesus queria ibope, né? O que Jesus falou sobre perder? Jesus falou que perder é bom. 10, 39 de Mateus, ele disse: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Outras traduções dizem: quem ganha a sua vida agora, vai perdê-la no futuro. Quem perde a sua vida agora, vai ganhá-la no futuro. O que Jesus disse sobre a maneira como a gente tem que tratar as outras pessoas? A gente tem que explorá-las? Como que a gente tem que fazer? Mateus 20, de 26 a 27, daí chega. 20, 26 a 27. Jesus, tem 2 discípulos que eles querem, quando o Senhor chega no céu, eles falam assim: Senhor, quando o Senhor chegar no céu, ou quando o Senhor estabelecer o teu reino, na verdade, será a consciência deles, deixa a gente ser assim, um ministro da fazenda, o outro ministro do transporte, assim, um à direita, outro à esquerda, né? Jesus fala assim: meu, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, cara, vocês não estão ligados. E aí, ele vai dizer assim, 20, 26 a 27, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Palavras populares ou impopulares, irmãos? E eu posso te falar, tem muito mais. Tem umas aí que eu nem coloquei, porque eu tenho que ficar explicando aqui no final do culto. Eu não quero explicar nada, só quero pregar. Leia o Sermão da Montanha, começa com a dose homeopática. Leia o Sermão da Montanha. Leia o Sermão da Montanha para você ver. Meu irmão, Jesus tira o chicote e não... leia as letras vermelhas. Leia as palavras de Jesus. Leia Jesus, entenda aquilo que Jesus falou. E aí eu lendo isso, eu falo: Senhor amado, o que eu prego para o teu povo? Acho que eu vou ler a Bíblia e falar assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pronto. Deixa a palavra. O que eu falo nesses dias em que notoriamente também, em muitos púlpitos, o que está sendo pregado é popular? Vamos pregar que a gente vai vencer, vamos pregar que a gente só vai ter vitória, vamos pregar assim com muita graça, não tem nada contra a graça, mas vamos assim mais fazer um stand-up do que pregar a palavra necessariamente, vamos assim falar das coisas que o povo quer ouvir. E aí eu lendo Jesus, eu percebo claramente que Jesus nunca falou aquilo que o povo queria ouvir, Jesus sempre falou aquilo que o povo precisava ouvir. E eu quero, quantos aqui hoje à noite querem ouvir aquilo que precisam ouvir? Digam amém. Muito provavelmente você não vai gostar. É bem provável que você vai, e eu vou falar bem curto mesmo, estou quase terminando. Sabe por quê, irmãos? Porque na ânsia de sermos populares, a gente precisa acabar negando a nós mesmos. Você sabia disso? Quando você quer ser popular demais, você não pode confrontar ninguém. Quando você quer ser popular, você tem que concordar com a opinião de todo mundo, você tem que fazer o meio campo. Ouça o que eu vou te dizer agora. Ouça o que eu vou te dizer agora. Não siga um líder que não te confronta. Não siga um pastor que não te confronta, que não te expõe, que não diz para você que você está errado. Porque aquele que quer ser popular vai acabar perdendo tudo. Liderança não é popularidade. Liderança é ser voz de Deus no meio do povo, custe aquilo que custar. Vocês querem ir também? Não é com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado com falar aquilo que precisa ser dito. É por isso que Jesus sempre foi impopular, porque Jesus nunca negou a sua essência. Cristo, se eu não morri, eu não dei nem o primeiro passo ainda. Então eu tenho uma palavra de Deus para você hoje à noite. Morre, irmão. Não. Morre, irmão. Se sua esposa falou amém, você resolve em casa depois. Morre. Eu vou te dizer, parece redundante, mas é verdade. Se você não morrer, você vai morrer. Quem pegou? Se você não morrer, você vai morrer. Agora, se você morrer, você vai viver. É disso que a Bíblia se trata. Se a semente, Jesus falou que nós somos assim, se a semente cai no chão
e ela não morre, ela apodrece, não serve para nada. Mas se caindo no chão, ela morre, então ela fecunda, então ela gera vida. A vida só vai fluir em nós, e nós só vamos estar vivos de verdade no dia que a gente morrer. Só nesse dia. O que me assusta é ver que em muitos lugares do nosso Brasil, e em muitos dos sermões que você tem ouvido por aí, as pessoas absolutamente não dizem isso para você. Dizem, não, vai seguindo a Jesus aí do jeito que você quiser. Não, irmão, você não segue Jesus do jeito que você quer. Ou você segue Jesus do jeito dele, ou não dá. Ele diz, se não for assim, você não pode ser meu discípulo. Não, eu quero seguir Jesus meio assim, entendeu? Não rola, irmão. E aí, eu defino isso hoje em dia como um cristianismo pirata. O que a gente tem hoje em dia é um cristianismo pirata, irmãos. Um cristianismo falsificado. Mas eu queria fazer uma outra aplicação. Eu pedi uma ajuda para o Hugo, e o Hugo gentilmente me ajudou. Eu não sei se vou conseguir colocar. Eu queria fazer uma ilustração para você aqui sobre o que é cristianismo pirata. Irmãos, que eu vou aqui. Você está certo. Muito bem. O que a gente não faz para pregar a palavra? Cadê? Não dá para ver. Lá. Quando você pensa num pirata, a primeira coisa que você pensa é nessa figura, nesse tapa-olho. Se eu falar, desenha um pirata, né? Pensa num pirata. Estou colocando isso aqui. Lembrei de uma história que estava o marinheiro e o pirata, assim, os dois conversando, e o marinheiro, pedra de pau, gancho na mão, o tapa-olho, e o marinheiro falou assim, rapaz, sua vida, como é que foi isso aí? Ele falou, não, essa perna de pau aqui, um dia o barco, uma tempestade lá, caí no meio dos tubarões, 4 tubarões, lutei com eles, mas eles ainda conseguiram levar um pedaço da minha perna, eu fiquei assim. Esse gancho aqui, a gente estava numa batalha lá, eu lutando contra uns 4, 5 caras, venci, mas um deles ainda cortou minha mão. Ele falou, mas e esse negócio do olho aí? Ele falou, não, isso aqui foi um cisco. Falei, mas um cisco fez você perder seu olho? Eu falei assim, não, era meu primeiro dia com o gancho. Então, corta isso aí da palavra na internet lá depois. Bom, aí você fala, por que os piratas usavam esse tapa-olho? No nosso imaginário comum, na nossa ideia comum, a gente tem essa ideia mesmo. Piratas usavam esse tapa-olho porque briga de espada e machucado, alguma coisa, então acabava que em algum momento eles acabavam ferindo os olhos e eles colocavam para esconder, o olho ficava vazado, o olho ficava branco, então tinha que... Esse é o imaginário comum, mas se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que não tem nada a ver. Os piratas não usavam esse tapa-olho porque eles tinham uns dos olhos com os problemas. Eles usavam o tapa-olho porque eles tinham uma dinâmica na sua vida. Eles passavam muito tempo no barco, no navio. Então eles ficavam expostos à luz, expostos à claridade na parte alta, na parte de cima do navio. E ali eles trabalhavam. Mas na dinâmica deles, muitas vezes eles tinham que descer para o convés. Eles tinham que descer para o porão do navio. Eles tinham que sair do convés e ir para o porão do navio. E o porão do navio era muito escuro. Era muito difícil enxergar ali. Então, eles colocavam esse tapa-olho e quando eles chegavam no porão, eles viravam de lado. Porque daí esse olho aqui estava acostumado com a escuridão. Aí eles conseguiam enxergar no escuro. E depois que eles faziam tudo que eles tinham que ter feito ali, eles então viravam o tapa-olho de novo. E tinham um olho pronto para ver o claro. Porque o nosso olho se acostuma mais facilmente com a claridade do que com as trevas. Então eles poupavam visão noturna, poupavam visão para a escuridão, e assim eles conseguiam imprimir essa dinâmica entre estar na claridade e estar nas trevas. Estou te dizendo tudo isso, porque tem muitos de nós seguindo Jesus exatamente assim. Tem muitos de nós que quer estar na luz, quer estar na claridade, eu quero estar ali onde o sol da justiça está brilhando sobre mim, mas volta e meia, pastor, eu preciso dar uma visitadinha nas trevas, volta e meia eu preciso dar uma descidinha, eu preciso ir na escuridão de novo, e assim, eu não entrego tudo para a luz, eu quero ver a luz, eu quero estar na luz, mas eu também quero toda vez que eu tiver necessidade de estar pronto para passar pelas trevas, e eu quero te dizer uma coisa em nome de Cristo Jesus, quem quer seguir a Jesus, tem que morrer para as trevas, quem quer seguir a Jesus tem que jogar isso aqui fora, e falar, Senhor, os meus 2 olhos estão voltados para a luz, não há mais espaço para as trevas na minha vida. Porque se você não morrer para as trevas, você ainda está nela. Essa dinâmica de luz e trevas não funciona. A Bíblia diz, Deus é luz pura e nele não há trevas nenhuma.
Você é um pirata seguindo a Jesus? Você é um pirata que fica fazendo, eu venho no culto, mas eu vou na balada. Você é um pirata? Eu levanto as mãos aqui, canto ao Senhor, mas amanhã eu mando uma mensagem de duplo sentido para uma pessoa casada, porque ela está me dando mole, pastor. Deu mole, tem que derrubar. Você vem aqui e fala palavras ao Senhor, mas amanhã lá na sua roda, lá, você está praguejando, você está murmurando, você está contando coisa obscena, nessa dicotomia entre luz e trevas, não morreu, não morreu. Eu estou aqui, eu canto os louvores ao Senhor, mas amanhã eu estou me acabando no sertanejo universitário, eu estou ouvindo Pablo Vittar, eu estou ouvindo a Anitta, eu estou ouvindo todo mundo, eu não quero saber, enquanto der eu estou fazendo assim. Eu venho aqui e trago a minha oferta, dou meu dízimo, dou a minha oferta e tal, beleza, mas amanhã eu emito uma nota fria, faço uma nota superfaturada, luz e trevas, dou uma escamoteada no negócio, faço uma mentira, se ensina ou não. E aí, irmãos, lembra que eu falei para vocês que eu não coloquei tudo, né, daqui das palavras. Tem uma palavra de Jesus que é simples, né? Ele fala assim: se você mente, você tem por pai o diabo, seu pai é o capeta. Jesus falou, não sou eu, graças a Deus. Vai continuar nessa, irmão? Não vai morrer não? Tem que morrer, irmão. Pode ser que você esteja aqui há 20 anos e você ainda não morreu. Pode ser que você foi criado em família cristã, mas você ainda não morreu. Seu pai era bispo, apóstolo, e daí? Mas se você não morrer, não adianta nada. Por isso que essas coisas são impopulares. Seguir a Cristo é muito impopular. Ser gospel não, mas seguir a Cristo é muito impopular, porque exige morte. Foi assim com Martin Luther King. Eu li aqui a carta dele. Ele pagou com a própria vida. Em 1968 foi assassinado na varanda do hotel. Foi assim com John Bunyan, foi assim com John Hus, foi assim com Bonhoeffer na Alemanha, foi assim com William Tyndale, sei lá, tantos outros. Há uma frase que diz: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Gente que pagou com a vida, literalmente, morreu e morreu de novo, pela causa de seguir a Cristo. Você tem medo de perder a sua vida por seguir a Cristo? Tem medo de morrer? Tem medo de entregar o controle? Por que seguir a Cristo é impopular? Porque Jesus vai dizer no versículo 26, está com sua Bíblia aberta, Lucas 14: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque ele vai dizer assim: eu sou mais importante que tudo. É impopular demais aborrecer, popular demais. Novamente, eu não coloquei tudo, né? Jesus fala assim em determinado momento, irmãos, leia as letras vermelhas da sua Bíblia. Ele diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E o homem terá dentro da sua própria casa o seu inimigo. Leia a Bíblia: pai, mãe, filho, filha. Não é isso que está acontecendo no mundo, irmãos? Não tem pais entregando filhos no Oriente Médio para serem mortos porque se tornaram cristãos? É isso. Ele disse: você quer me seguir? Legal, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que sua esposa é bonita, eu sei que seus filhos são a coisa mais cuti-cuti que tem nessa vida, eu sei que eles são as crianças mais inteligentes e que nenhum outro ser no universo é tão inteligente como seu filho. Eu sei disso, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou o criador dos seus filhos. Na verdade, eu sou o seu criador. E na verdade, você só está respirando porque eu te criei. Eu sou de outra categoria. Se eu estou na mesma categoria, não serve. Obrigado, valeu. Ou você me ama acima de tudo, ou não dá para você me seguir. Você ama o Senhor acima de tudo. Você entende o quão grande tesouro Ele é? Leia Mateus 13, versículo 44. Eu já preguei esse texto aqui. O homem que encontrou um tesouro no campo. Leia. Você entende? Por que ser discípulo não é popular? Porque Jesus vai falar de um negócio que a gente não gosta. Jesus vai falar de cruz. Porque seguir a Jesus envolve cruz. E qualquer 27 que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele nos diz assim: você tem medo de pegar uma cruz e me seguir? Você tem medo disso aqui, ó? Se der para os meninos fechar na cruz enquanto eu falo. Você tem medo de cruz? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui hoje, mas daqui assim, sei lá, daqui uns dias, eu vou subir uma montanha aqui. Sabe aquela montanha Gólgota? Não tem essa montanha aqui? Então eu vou subir essa montanha e vai ter uma cruz atrás de mim. E quando eu chegar lá em cima, eu vou ser crucificado lá.
E pode ser que em algum momento da sua vida, por você me seguir, você vai receber uma cruz também. Está afim? Está afim? Porque, irmãos, na boa, a gente tenta maquiar a cruz. A gente tenta tornar a cruz uma coisa mais poética. Mas cruz, o que é cruz, irmãos? Cruz. Para uma nação que estava debaixo do Império Romano, cruz significava julgamento, significava exposição, vergonha, vitupério e morte. Tome sua cruz. A gente lê cruz como uma coisa mais assim conceitual, uma coisa assim mais... Não, irmãos. Tome sua cruz. Assuma a probabilidade de sofrer severos danos por me seguir. E hoje a cruz dos cristãos são macacões laranja. Hoje o cenário não é mais o Gólgota, era à beira de uma praia. Hoje quem assiste não são mais os soldados romanos e o povo debochando. Hoje são as pessoas que acessam os vídeos que são colocados na internet. Essa é a nossa cruz hoje. Tome sua cruz e me siga. E tem gente que tem medo de cruz. Fala, cara, se eu pegar firme com Jesus, eu sei que eu corro o risco de volta e meia ter que lidar com uma cruz. Você tem medo da cruz? Posso falar uma coisa? Um discípulo verdadeiro de Jesus não tem medo de nada. O único medo que ele tem é de perder Jesus de vista. Tome sua cruz e me siga. Aí Jesus continua. Caso você não esteja entendendo o que eu estou te falando, leia as letras vermelhas da sua Bíblia. Caso você não esteja entendendo o que eu estou te falando, deixa eu te falar um pouquinho mais. 28 a 30, leia comigo de Lucas 14. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e a não podendo acabar, todos que a virem zombe dele, e dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe o que Jesus está dizendo? E por que o discipulado é tão impopular? Porque é caro, irmãos. Repita comigo, custa caro. Na verdade, diga comigo assim, custa tudo. Billy Graham, que morreu há poucos dias atrás, dizia assim, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Irmãos, é caro. É caro. Quanto vai custar? Sabe quanto, irmãos? Tudo. Tudo. Faz as contas antes de você entrar comigo. É isso que Jesus está falando. Ele fala, o cara vai construir uma torre, ele calcula quanto ele vai gastar, ele vê se ele tem o que é necessário para entrar naquele projeto, para ele não ficar no meio do caminho. Ele está dizendo assim, eu preciso te dizer que me seguir não vai ser só flores, vai custar caro. Então você mede aí se você está afim de entrar nesse projeto comigo. É por isso que muita gente decide seguir a Jesus, irmãos. E eu preciso ser sincero com você que está aqui hoje à noite. Tem gente que começa a seguir a Jesus porque venderam para ele o pacote errado. Venderam o pacote para ele assim, se você seguir Jesus vai dar tudo certo. Se você seguir a Jesus, é vitória. É vitória. A moça que trabalha comigo lá em casa, ela gosta de ouvir uns louvor pentecostal assim, e eu gosto também. Mas esse dia ela estava ouvindo lá e dizia assim, agora é só vitória, agora é só vitória. Quem conhece? Os irmãos, agora é só vitória, agora é só vitória. Aí eu falei para ela assim, não vou falar o nome dela, eu falei assim, você sabe que isso é mentira, né? Mas você não é pastor? Eu falei, então, por isso que eu estou te falando. Não é, irmãos, venderam o pacote errado. Se você seguir Jesus, você não vai ficar doente, você vai ser promovido, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, vai dar tudo certo. Mentira também. Não vai. Eu preciso ser sincero, vai custar caro. Vai custar caro. Aí a pessoa começa a seguir Jesus, aí ele começa a ter dificuldade, o filho fica doente, o pneu do carro fura, o crente tem câncer, o crente morre de câncer, uns são curados, outros não me pergunte por quê, Deus faz isso na sua soberana vontade. A gente tem problema, tem doença incurável, crente tem depressão. Você que acha que crente não tem depressão, por gentileza, leia mais a Bíblia, estude Elias e abra essa sua cabecinha. E a gente acha assim que é só triunfo, é só triunfo. E aí a gente vê, mas não é bem assim. Então assim, acho que não vai dar certo seguir Jesus. Abandonou a torre no meio do caminho. Não fez as contas. Não fez as contas do quanto custaria seguir a Jesus. Jesus sempre foi honesto com as pessoas, irmãos. Por isso eu te digo hoje à noite, leia as palavras vermelhas da sua Bíblia. Leia Jesus. Jesus nunca vendeu uma ideia que não existia. Há um custo seguir Jesus. João 15, versículo 20, diz assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se me perseguiram,
também perseguirão a vós. A última. Seguir a Jesus é impopular, porque seguir a Jesus significa enfrentar o mundo. Olha o que diz nos versículos 31 e 33 de Lucas 14. Ou qual é o rei que indo, porém, combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro entra longe, ele envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nem dá tempo de eu falar hoje à noite sobre renúncia. Outra palavra que a gente quase não ouve pregar. Por que seguir a Cristo é impopular? Por que essas palavras são impopulares? Porque eu não sei como Jesus poderia deixar isso mais claro do que ele deixou no versículo 33. Jesus é muito claro, muito direto. Ele está dizendo assim, ó, vai rolar uma guerra. É igual eu chegar aqui para vocês, irmãos, e falar assim, irmãos, né, estamos aqui cidadãos de Campo Grande, vamos fazer uma guerra contra outra cidade. Você fala, vamos, somos 800.000, vamos lá. Contra quem nós vamos guerrear? Contra a cidade de São Paulo. Eles são 20 milhões. Você fala assim, ô, peraí, né, cara, né, fosse Corguinho a gente mandava só metade, mas São Paulo não, é 20 milhões, pô. Você ia fazer as contas, cara, por que você ia pensar? Porque você correria o sério risco de morrer, ser atacado, ficar aleijado, passar a ver pessoas que você ama ficando pelo caminho. Jesus está falando, você vai entrar comigo nessa? Você vai se opor ao mundo? Porque tem muita gente, irmãos, quando você tira o pé daquela porta ali, você está indo para o mundo. E Jesus falou assim, ó, eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. É vocação. Eu te envio, manda mesmo, Senhor, como ovelha em meio aos lobos. Pô, tá de brincadeira. Não me manda em vitória, em triunfo. Não, você é uma ovelha no meio dos lobos. Eu não sei você, mas faz tempo que eu não ouço uma notícia que no fight a ovelha venceu o lobo. Porque lobo se alimenta do quê? Nós somos o alimento do mundo. Estou te mandando como ovelha em meio aos lobos. Qual é a segurança da ovelha, irmãos? A única segurança da ovelha é o seu pastor. Porque por ele e com ele eu posso passar pelo vale da sombra e da morte. Eu não temerei mal algum, porque ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, amém? Mas isso não muda o fato de que eu sou uma ovelha vivendo em meio aos lobos, de que eu estou me opondo ao mundo. Você, filho que está aqui, você está se opondo à sua sala de aula. Você está se opondo ao seu professor ateu na faculdade. Você está se opondo ao pensamento ateísta que impera no mundo. Você está se opondo ao ambiente da fofoca, se opondo ao ambiente da pornografia, se opondo ao ambiente da sacanagem, se opondo ao ambiente da propina, onde todo mundo leva uma vantagem, onde todo mundo quer passar o outro para trás. Hoje fui comer num lugar, rapidinho, não tem nem nada a ver com o ponto, mas eu preciso falar para assim. Fui comer num lugar, eu quero tal coisa aqui. O cara me mandou a carne tudo crua, e carne branca crua não é legal, né? Eu não gosto de reclamar, minha esposa sabe disso, eu não gosto de reclamar. Então eu fui cortando assim, né? E no final eu falei, ó, mano, ficou uns pedaços lá no prato porque estava branco, estava vermelho no meio, não estava legal e tal. Aí ele falou assim, mas você olha lá, a maioria da carne não estava boa. Eu falei, ah, tá, beleza. Você não vai me dar nenhum desconto? Não, só uma desculpa mesmo. Poxa, achei que eu ia receber assim Não, então vou liberar aqui, a próxima vez você volta, foi camarada, né? Mas a gente quer levar vantagem, cara. A gente vive num mundo que se eu puder passar vantagem no outro, eu passo mesmo, não estou nem aí. E quando a gente assume, paguei, né? Glória a Deus, e eu já sabia o que eu ia pregar à noite, paguei. Vai se opor, irmão, ou vai ser igual a todo mundo? Aí Jesus termina, vou acabar. Aí Jesus termina assim, o sal é bom. Está aí na sua Bíblia isso aí? Está aí? O sal é bom. Eu olho assim para Jesus e eu falo, tá, eu entendi a parte de morrer, renunciar, construir uma torre, fazer a conta, custa caro. Aí Jesus fala, tá, mas o sal é bom. E daí que o sal é bom? O sal é bom, irmão? Sim ou não? Sal é coisa preciosa demais. Sal é coisa ímpar, não é? Não tem nada que salgue, só o sal, né? Aquele menino lá do Masterchef gosta do sal também. Faltou sal, faltou, né?
tua pimenta, sei lá como ele fala. Aí Jesus fala assim, se o sal perde o sabor, não serve para nada, não serve para ser jogado na terra. E aí está monturo, algumas traduções, mas sabe o que é monturo? Monturo é esterco, beleza? Esterco, porque fala terra, você ainda planta nela. O esterco você ainda usa para fertilizar, mas esse sal que perdeu o sabor... Imagina comigo, o que é um pó branco que era sal e agora perdeu o sabor? O que ele é? O que ele é? Ele parece sal, mas ele não é sal. Não dá para fazer nada com ele, não dá para empilhar, não dá para adubar, não dá... Jesus está dizendo assim, eu não quero que você seja assim. Eu não quero que você seja algo que parece algo, mas não é. É branco, tem a forma, mas perdeu o sabor. Você não pode ser assim. Você não pode viver dessa forma. Eu amo as palavras de Jesus. Quantos amam as palavras de Jesus? Digam amém. Eu amo Jesus porque Ele diz, eu sou o Filho de Deus. Leia as palavras vermelhas da sua Bíblia. Eu sou o Filho de Deus, eu estava na glória com o meu Pai, mas eu abandonei o trono. Eu vim para te salvar. Daqui a um tempo eu vou subir numa cruz e eu vou te livrar do castigo eterno. O castigo que estava sobre você estará sobre mim, e o castigo que está sobre mim vai te trazer a paz. E pelas feridas que farão em mim, você será curado, você será sarado. E aí eu quero te dizer que eu deixei o meu trono, a minha glória por amor a você. Eu tinha anjos me adorando, eu tinha tudo sobre o escabelo dos meus pés, mas eu vim para te livrar da condenação. Por isso eu te digo, você quer me seguir? Porque se você quiser me seguir, eu vou te dar o poder para fazer isso. Irmão, isso aqui valeu outra palavra outro dia, mas Jesus nos dá o poder para segui-lo. Qual é o poder que Jesus dá a nós? Ele diz, no dia que você abrir o seu coração para mim, eu vou plantar dentro de você o meu Espírito Santo, e Ele vai te ensinar todas as coisas, Ele vai te ensinar a guardar tudo que eu te tenho ordenado, e Ele vai mudar a sua forma de pensar, e Ele vai te mudar de dentro para fora. Não vai ser por força de alguém apontando o dedo para você, não vai ser porque o pastor prega, porque alguém disse que você vai para o inferno. Você não vai me seguir por medo de ir para o inferno, você vai me seguir porque me ama, e porque o Espírito Santo vai plantar esse amor dentro de você. As pessoas não mudam por força, não mudam por convencimento, por assentimento. As pessoas mudam porque o Espírito de Deus faz uma obra dentro delas. Eu vou te dar poder para você me seguir. Não vai ser na força do seu braço, não vai ser do jeito que você acha. O meu Espírito vai testificar dentro de você daquilo que me agrada, daquilo que me glorifica. Se você quiser me seguir, e aí você vai poder renunciar à sua carne, e aí você vai poder morrer para você mesmo, e aí você vai poder inverter a sua lógica de valores, aquilo que tinha tanto valor, como disse Paulo, diz, para mim agora tudo é perda, porque eu quero a sublimidade de ganhar a Cristo. Posso ouvir um amém? É o Espírito de Deus que vai mudar a sua lógica, e eu serei o seu pastor, e eu serei não só o seu pastor por alguns dias aqui nessa terra, mas eu serei o seu pastor para todos sempre. Vem e segue-me. Morre e me segue. Essa é a minha mensagem para você hoje à noite. Leia as palavras vermelhas da sua Bíblia. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos, por gentileza. Esquece só por um minuto de quem está aí do seu lado. Há alguém nessa noite, nesse lugar, que entendendo quanto custa seguir a Jesus, mas que diz, não tem outro jeito de viver, há um fogo aqui no meu coração. Deus, Jesus está me chamando, Ele está passando na estrada da minha vida hoje, está dizendo, vem e segue-me. Ele me encontrou aqui, Ele me trouxe aqui para dizer, vem e segue-me. Eu quero me render a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero assumir esse preço de ser um discípulo de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que diz, eu quero resolver essa questão aqui dentro do meu coração, essa sede na minha alma, esse buraco que está no meu interior, e eu te digo, você tem dentro de você um buraco do tamanho de Deus. Só Deus, só Deus, só Deus. Há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer, eu o seguirei por todos os dias da minha vida. Levanta a sua mão no lugar onde você está, por gentileza. Alguém aqui nessa noite quer dizer, eu quero render a minha vida ao Senhor. Só faz um gesto com uma de suas mãos, por gentileza. Alguém que diz, eu entendi que custa mesmo, mas eu quero entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho nas mãos do Senhor e experimentar desse amor e dessa graça. Quero morrer para mim e nascer para Cristo. Há alguém, então somente um gesto
no seu lugar, levante uma de suas mãos e diga: eu quero render a minha vida ao Senhor. Levante sua mão bem alto para que eu possa te ver. Se eu não te ver, alguém estiver do seu lado e te ver, também vai chegar perto de você para orar. Há alguém, eu não vou prolongar esse momento hoje à noite, porque Jesus sempre deixou claro que esse devia ser um compromisso que nós faríamos com Ele. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor para ser discípulo dEle? Levante uma de suas mãos no lugar onde você está, em nome de Cristo Jesus, se assim você o deseja fazê-lo. Há alguém? Lá no fundo eu estou te vendo. Aleluia, querido. Deus marcou o encontro com você. Glória a Deus. Alguém vai chegar do seu lado, estou te vendo. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que nessa noite diz: não, eu não quero caminhar sozinho na face dessa terra. Não quero só ir onde os meus pés vão me levar. Eu quero seguir os passos de Cristo. Há mais alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor e dizer: eu quero seguir a Jesus Cristo. Erga suas mãos no lugar onde você está. Mais alguém? Erga sua mão alto para que eu possa te ver. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos felizes por aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Alguém já está do seu lado? Eu quero orar pela igreja. Meu querido irmão, que nessa noite você possa dizer: eu quero seguir ao Senhor, e eu quero assumir sobre minha vida a impopularidade de seguir a Cristo. Ouça o que eu vou te dizer agora, nesse momento, talvez isso vá te libertar. Quanto mais os dias passarem, quanto mais o tempo final se aproximar, mais impopulares os discípulos de Cristo se tornarão. Não espera aprovação, irmão. Não espera ser o cara popular da sala de aula. Não espera ser o cara popular do seu trabalho. Não espere que a sua família bata palmas para você porque você se tornou crente. Você tem que esperar a aprovação do Senhor. Do Senhor, do Senhor. Nós, quando colocamos os pés daqui para fora, estamos sendo mandados como ovelhas para o matadouro. Estamos sendo mandados como ovelhas em meio a lobos. A palavra nos diz: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Mas essa noite eu te digo em nome de Jesus: faça qualquer coisa, só não deixe de seguir a Cristo. Morre, irmão, morre, dói, mas só quem morre pode viver. Ame acima de todas as coisas. Tenha como o maior tesouro da sua vida. Faça as contas. Custa caro? Custa caro. Sabe, irmãos, às vezes, pode ficar de olho fechado, às vezes custa promoção no trabalho. Custa. Deus promove? Deus promove, irmão, é claro que Deus promove, mas muitas vezes você não vai ser promovido, porque o coração do seu patrão está fechado para você, porque você é crente. E como você ouviu aqui hoje à noite, no texto que nós lemos, você não vai praguejar na vida do seu patrão, você vai orar por aquele que te persegue. Porque fazendo isso, diz a palavra do Senhor, você vai amontoar brasas na cabeça dele. É assim que um discípulo de Cristo caminha sobre a terra. E eu estou para te falar em nome de Jesus: você está fazendo força para uma porta se abrir? Eu te digo: porta que o homem abre, o homem fecha. Mas porta que Deus abre, homem nenhum fecha. É Deus quem cuida dos seus. É Deus. Segue Jesus, irmão. Segue os passos do nosso mestre, que era simples. Seja mais simples na sua vida, irmão. Os discípulos não podem ser estrelas, irmão. Irmão, me ouve o que eu estou te falando, irmão. Tira essa vaidade do seu coração, irmão. Tira essa arrogância do seu coração. Seja simples como era simples o nosso mestre. Seja homem de dores, mulheres de dores, como era o nosso mestre. Ele dizia: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Mas se mesmo assim você quer, então vem e me segue. O nosso mestre é simples, irmão. O nosso mestre é simples. O nosso mestre não tinha um monte de roupa no guarda-roupa. Não tinha. Ele disse: se alguém contender com você e te pedir uma roupa, dá a túnica também, dá outra. Ele disse aos seus discípulos: se vocês forem, não leve 2 peças de roupa, leve uma só. Seja simples, irmão. Segue Jesus. Seja simples. O cristianismo é Cristo. Irmão, o cristianismo não é a igreja faz parte. O cristianismo não é um dogma. O cristianismo não é costume. O cristianismo não é tradição. O cristianismo é Cristo. Andar com Ele, ser como Ele. Que o Senhor faça essa obra no nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor ministre a Tua graça sobre o Teu povo, sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus inunde o nosso coração.
Que a graça de Jesus venha sobre nós e a comunhão, a consolação do Espírito estejam conosco. E que essa igreja, nesse tempo tão duro em que as pessoas estão procurando discursos que lhes agradem os ouvidos, que essa igreja seja uma igreja firmada nas palavras do Senhor. Nosso coração está firmado nas tuas palavras, porque passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Nela cremos e por ela vivemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor que tem feito tudo por nós.